Sim, meus amigos, chegamos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 201 do 131º programa, meus amigos. E hoje estamos aqui para falar sobre Libertadores, sobre o final do Carioca. Estamos aqui já com nossa tropa, o nosso time escalado em campo, prontos para falar. Os maiores especialistas em nada, comentando tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga, meus amigos, e rumo à Argentina. Final Libertadores é logo ali. Marcelo Colli, boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer estar de volta aqui com vocês. É bom a gente poder falar. Tem casa cheia, amigo! Casa cheia hoje. E vamos aí falar de tudo que aconteceu, desse maravilhoso Flamengo, do seu Adenor. Muito obrigado, hein? Vai lá, Marquinhos, contigo. Boa noite a todos, salve geral. O calor senegalês que eu estou passando aqui no Rio de Janeiro. E hoje, só porque tem sorteio de Libertadores, todo mundo apareceu, né? No dia de prova, todo mundo vem, né? Mas tudo bem. Bonito para vocês. Vamos relevar isso. Aqui é Marcos Oliveira e vamos falar sobre, como disse o Marcelo Colli, sobre esta figura adorável chamada Adenor. Thiago Marques. Fala, galera. Quem está falando aqui é Thiago Marques, depois de uma pequena pausa de participações aqui. Vim no dia da prova, para fazer a prova para não ser reprovado. E queria logo deixar que eu não consigo ficar muito puto não, com o Flamengo tanto tempo sem tomar gol. Não consigo, não. Eu sou um pouco diferente de vocês aí. Confesso que tenho que melhorar, mas já esteve muito pior. Renovando o pior que tá no FICA do ano passado, tá vendo, Marcão? Pelo menos ele admitiu que há alguma coisa para melhorar. Eu já acho que há uma melhora na situação. E ele não falou que a gente vai ser goleado, que é normal perder. Então... E aí, gente, beleza? Tá dando para ouvir agora? Como é que tá aí? Ainda tá picotando, mas bora, segue o jogo. Experimenta falar um pouco mais longe para ver se não faz o microfone. E aí, vamos ver se foi testando áudio. Mais ou menos. Mais ou menos. Experimenta tirar a tua câmera, ver se o áudio vai ficar melhor. Pode ser? Vê agora. Não, pior na mesa. Segue o baile, vai assim mesmo. Vai, bota a câmera aí e segue o baile. Bota a câmera e vai assim mesmo, paciência. Pelo menos vocês estão entendendo, mas prometo que na próxima já vai estar tudo certinho aqui. Eu tô acostumado a dar aula normal, assim, então nunca tive problema, mas vambora. Cara, saí do Maracanã com um sentimento estranho. Tipo assim, classificamos, mas foi só isso? Então eu ainda tô com esse sentimento. Eu tô com esse sentimento até agora. Tipo, beleza, a gente passou, mas e aí? O Fluminense tava muito escancarado. Assim, não sei explicar o que eu tô sentindo ainda. Eu acho que alguns aqui concordam comigo, né? É isso. Passamos, mas e aí? É isso. É aquele gosto de miojo na boca. Fala, Raul. Vai lá, Raul. Boa noite, espero que estejam todos bem. E, ao contrário dos meus queridos colegas aqui, que estão num ritmo de pessimismo absurdo, temos que olhar como meio cheio e meio vazio. E ninguém falou aqui do título do Sub-20 da Libertadores do Flamengo. Calma, eu ia falar, mas a apresentação tinha que ser curta. A todos os garotos que deram aí o sangue pelo título, num jogo em que eu pensei que seria um segundo termo maravilhoso, mas que foi chatérrimo. Mas vamos em frente, vamos para os nossos debates. É isso aí, meus amigos. O Raul bem lembrou, a gente ia falar, mas tá na lista aqui, viu? Nossa lembrança aqui, né? E não sei se vocês sabem que o Iago, o zagueiro que fez 4 gols, ele perdeu o irmão dele naquele maldito e trágico acidente no Ninho. E, por uma infelicidade da vida, ele perdeu o avô dele no mesmo dia em que o irmão dele morreu naquele dia. Ou seja, o cara deve odiar esse dia. Salve, senhor André, seja muito bem-vindo. Então, assim, foi
bonito ver a emoção dele. Hoje a festa que fizeram lá para recepcionar também foi boa. E tomara que esses garotos entendam que quando a gente ganha tem que tomar gosto. E não é se satisfazer é continuar querendo ganhar mais e mais. E ganhar no final das contas, é fácil. O que eu não estou falando desses garotos, eu estou falando dessa geração que está chegando. Acho que a gente até conversou aqui uma vez. O Marinho, que tanta alegria deu, o Thiago, que vibrava com os 2 únicos gols que o Marinho fez quando jogou aqui no Flamengo. O Marinho falou uma coisa muito importante quando ele estava saindo do Santos. Chegou lá uma molecada da base, e aí chegou uma série de jogadores da década de 60 e 70 para serem homenageados no Santos, e os caras simplesmente esnobaram e ignoraram a história do clube. E essa geração que está vindo é uma geração do seguinte, que com uma idade muito nova ganha tubos e tubos de dinheiro e simplesmente não dão o mínimo valor para a história, não dão o mínimo. Estamos aqui com 3 professores, né, eles podem discorrer isso melhor do que eu, mas não dão a mínima valor, a mínima atenção para nada, e é normal da história. A gente vê as pessoas aqui, nós quanto torcedores, até os mais raízes, cobrando ou pedindo essa questão de dedicação, de raça, a história do clube. Você e o Marcelo são que falam bastante sobre isso, e realmente isso se perdeu na essência, né? Hoje a gente está falando de um negócio da qual eu acho que as nossas próximas gerações não vão ter a paixão e a adoração que nós temos pelo time. Vai ser um negócio totalmente diferente, infelizmente. Mas, enfim, são coisas da vida. Vamos lá. Boa noite ao Cássio, seja muito bem-vindo. A gente teve, né, ontem, domingo, o Flamengo campeão da Libertadores, o primeiro título da Sub-20 da Libertadores, muito legal, muito bacana ver esses meninos ganhando aí. Só o São Paulo era o outro brasileiro que ganhara uma vez. E aí, como o Marcão bem lembrou, né, de 3 viradas, né? 3 viradas. Uma campanha, ou seja, uma campanha heróica. Uma campanha bem foram 5 vitórias, marcada pela história, né? 5 vitórias, 14 gols, parece. Isso, contra o Boca, né? Não foi sofridos. Em cima de um time grande, né? O Boca Juniors. Que era o atual campeão. Pois é, atual campeão, né? E um dos sempre como os favoritos. Mas aí o Flamengo já fazendo história no Sub-20 também, assim como vocês bem comentaram, né? A gente espera que esses meninos subam com o entendimento que é muito mais que um time, é muito mais que um esporte, que como o Raul comentou aí sobre esse caso que o Marinho contou, e de fato é verdade, né? Agora eu entendo que isso parte muito do clube, sim, né? Institucionalizar esse respeito, que você não imagina isso acontecer em outros ambientes, por exemplo, assim, um Real Madrid, os meninos não subir lá com um respeito, né? Com algo a mais, assim, para se dizer, não é qualquer clube, né? Mas pode isso falar, parte... Se o Flamengo cumprisse a função social que ele tem, que é de formar cidadãos, aí a coisa seria diferente. Vocês souberam que o Zico foi dar palestra para eles? Foi, e eu queria muito ter visto a palestra toda. O Zico se emocionou para fazer, se emocionou fazendo. Agora, se aquela mensagem vai ser percebida, entendida, eu não sei. Porque na hora do final da palestra, todo mundo foi tirar foto com o Zico. Essa hora da foto... eles sabem fazer, mas vamos ver. Mas acho que tem muito do seguinte, a personalidade ou que o Zico representa para quem está aqui do outro lado. É fato. Uma coisa, para aquele cara que está... Eles olham esse cara, esse cara é um gordinho de 70 anos, mas não está nem aí. Tem um choque confuso. Não vai longe, Raul. Eu acompanho o canal do Gerson Canhotinha. Quantas vezes os caras fazem comentário no YouTube... Esse velho não sabe nada de futebol. Esse cara jogou aonde? Quem é esse cara na fila do pão? Foi que nem agora. Foi que nem... Isso, vocês falando isso me lembrou recente agora, no Oscar, né? Que eu não lembro o nome do ator que fez o Ken da Barbie lá. Que ele... Quem? Ryan Gosling. Isso, o Ryan. Ele fez, né? Cantou a música do Ken lá, da Barbie, nada mais, nada menos com o Slash, né, do lado dele. E aí veio a matéria do portal, algum portalzinho aí dizendo assim, quem é
o guitarrista que o Ryan cantou junto. Fala, quem é Slash? O guitarrista que tocou. Assim, meu irmão, essa geração Mateus, tá na merda mesmo. Esse é o custo de você ficar velho. Passar por estas experiências quando o jovem escuta uma música, acha que ela é original e você mostra para ele, não, essa aqui foi feita lá atrás pro fulano. E ele acha que você está mentindo. Pois é. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a classificação do Flamengo para a final. Assim, a gente desejou, no programa passado, eu e o Marco, a gente ficou dividindo opiniões aí, porque o Marco queria pegar o Nova Iguaçu, achou que o Nova Iguaçu... Eu falei assim, pela rivalidade, cara, eu acho que o Vasco seria melhor. Aí, só que aconteceu, o Vascão não foi de arrasta para baixo, né? Não quis... Aí eu mandei uma mensagem no Twitter lá, eu falei, Vascão, pode ficar tranquilo que os 2 jogos na final serão no Maracanã. Isso você pode ficar tranquilo. Tá? Mas assim, eu queria ter pego o Vasco ainda mais por toda essa palhaçada do Maracanã. Eu queria falar assim, ele podia ter o gostinho de ganhar do Vasco no final, né? Ah, mas o Raul mandou um sticker ontem no grupo sensacional, que é o Maracanã é de todos, mas a vergonha é só do Vasco. e ponto parágrafo. É, isso aí. O Vasco não foi. Foi o que eu disse na semana passada. Um novo Flamengo e Vasco é Velozes e Furiosos 24, cara. Pô, a gente já viu isso. Não precisa. Flamengo e Nova Iguaçu, e se o Nova Iguaçu entender que vamos jogar o nosso jogo. Mas comentou que já faz um tempinho aí que o Flamengo não enfrenta o Vasco na final do Maracanã, né? Os últimos anos tem sido Fla-Flu, né? Sim, mas antes, a última tinha sido Flamengo e Vasco. Antes desses 4 seguidos de Flamengo e lá. Então, decididamente vai ser um jogo mais difícil do que com o Vasco. Aí a gente vai para a questão do futebol, né? Talvez aí a gente espera um jogo eu vou pro mais futebol legal. E vou para o psicológico, Matheus. Porque foi perguntado ao Adenor na coletiva sábado como preparar o time para esta final, caso seja o Nova Iguaçu. Aí o Adenorzinho responde, a gente faz o mesmo trabalho, não importa o adversário, a gente analisa, a gente faz a estratégia, mas a pergunta para mim não era essa. Você fazer esses caras do Flamengo se motivarem para jogar contra o Nova Iguaçu não é a mesma coisa para se fosse contra o Vasco. Então, são 2 jogos. E o jogo da qual o pessoal do Nova Iguaçu vai jogar a vida, né? Porque cara, eu não sei se vai jogar a vida, Raul, porque eu acho que a psicologia do time pequeno, quando ele chega à final, ele já se realizou. Então é muito comum eles entenderem que a gente chegou no máximo onde a gente podia. O cara nem sonha, entendeu? Mas tem uma galera ali que não é boba, não. Assim, o filho do Iranildo, o Bill era do Flamengo, aquele centroavante horroroso que perde gol, perde mais gol que o Pedro. Aliás, senhor Pedro, eu queria só um recado para o seu Pedro. Seu Pedro, o Marcos tem razão que ele falou aqui, hein? Se o senhor não se motivar, não correr para marcar ali, vai ficar feio, hein? O senhor está andando para marcar, seu Pedro. O senhor está achando que a gente não está vendo? A gente está vendo sim, Leandro, seu Pedro. Você vai ao Maracanã. Você acha que o Pedro está correndo mais na marcação ou continua não correndo o que deveria correr na marcação? Não corre nada, gente. Não corre nada? Eu só sou torcedor contratado para fazer gol. Ele é em termos de... Sério, é bizarro. Assim, eu gosto dele como atacante na hora de resolver as coisas e tal, tem características boas, mas, gente, marcação. Eu tô vendo a Arrascaeta da pique. Verdade, o Arrasca tá correndo. E o Pedro, tipo. Agora, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Todos aqui já jogaram bola, jogaram futebol. O Thiago sempre disse que jogava muito bem. Eu sou um canhoto de pau, mas eu faço a seguinte pergunta. Você está no jogo e você tem um contra-ataque. Mas vamos lá. Você está no jogo, recuperar a bola, você tem um contra-ataque. Faço a seguinte pergunta para vocês. Vocês enfiam a bola para o Pedro? Não. Ou não? Eu acho desperdício.
Também acho. Contra-ataque? Eu não faria Contra-ataque não. Ainda Contra-ataque mais não. quando você tem outra opção. Porque o Pedro, cara, se você der a bola para ele da intermediária para trás, ele não tem velocidade, ele não tem arranque, ele não consegue. O Pedro correndo é muito desengonçado, né, cara? Exatamente. Ele corre desengonçado. Agora, Assim, o que espanta é a insistência de um Arrasta, de um Nicolas, de um Luiz Araújo. Os caras metem a bola para ele correr, cara. Mas, Marcos, quem é o outro? Não tem outro. Ué, assim, só tem. Você não joga com dois externos desequilibrantes? Não, cara, não joga, cara. Não joga. O Cebolinha não está dando show? Não é esse o esquema. Não é outro Cebola que foi recuperado pelo Adenor? Quando o Flamengo está sendo atacado, ele marca. Primeiro, eu vou passar só para análise disso, tá? Ele passa para um 4-1-3-2, que é a defesa aqui plantada, Pulgar, certo? Os dois extremos desequilibrantes, externos desequilibrantes. Na mesma linha do retorno com o De La Cruz, exatamente. E aí o que o nosso gênio da raça faz, né? Ele adianta o Arrascaeta para ficar grudado no Pedro, para os dois fazerem a tal da marcação alta. Mas que eu até concordo, Marcelo, porque o Arrasta, do jeito que ele se arrasta em campo, eu prefiro que ele esteja lá realmente como o segundo atacante, perto do centroavante. Eu acho muito mais rentável. Porque esse aí é o problema. Esse aí que é o problema. Porque você fica só com um atacante, que é o Pedro, que não é um atacante de velocidade. Sim. Aí na hora que você precisa fazer esse jogo, você não tem ninguém. Não tem ninguém. Entendeu? Porque os dois que tem problema cognitivo, claramente, né? Sim. Nossos externos desequilibrantes e desequilibrados. Talvez seja melhor externos desequilibrados, né? Externos desequilibrados. Exatamente. Eles não têm a capacidade, né, de você fazer esse jogo acontecer. Então, você fica com o grande cérebro pensante do time enfiado lá na casa do caramba, e aí quem é o nosso meio-campo? O Rossi, que foi isso que ele fez. O gol do Flamengo foi um passe brilhante do Rossi, tá? Tudo bem, mas foi assim, o Rossi erra mais do que acerta. Muito mais. As reposições. E a gente tem uma vantagem dessa vez, que o Nico é capaz de meter bola vertical. Mas então, a bola não chega nele por causa do espaçamento do meio campo, entendeu? Nós temos dois. Olha só, presta atenção numa coisa. Você notou que o Pulgar, no primeiro tempo, teve uma bola que ele saiu pela lateral esquerda aqui assim, e ele começou a olhar, cadê? O Pulgar jogou muito mal sábado, cara. Sim, as poucas vezes que ele conseguiu recuperar uma bola, ele perdeu imediatamente na sequência. Sim, exato, concordo. Por quê? Parece que ele não estava bem, tanto que ele sentiu a coxa, foi cortado da seleção. Eu tenho reparado que ele está sofrendo muito com problema físico. E aquele festival de cartão que ele toma. Faço outra pergunta. Vocês, no lugar do Adenor, insistiriam até quando em manter Luiz Araújo como titular? Olha só, se eu sou o Adenor para sempre, porque ele não muda. Alguém aqui manteria o Luiz Araújo como titular? Não, eu pelo qual que eu seria a opção de cada um no lugar do Luiz Araújo? Eu botaria Bruno Henrique, pelo menos para tentar refazer o negócio. E com o Gerson em campo, talvez pensar numa alternativa de colocar o Gerson no campo, mas sem tirar o Nico na posição que ele está jogando hoje. Tudo bem. É o Gerson aberto pela direita, como ele começou jogando no Flamengo quando chegou. Ou o Bruno ele jogava no lugar do Everton Ribeiro, que eu acho que está fazendo o que poderia desempenhar bem. Mas agora, o Luiz vamos lá. Cara para entrar em segundo tempo, não tem muito o que Alguém falar. mais iria de Bruno Henrique? Eu acho que o Marcelo iria de Bruno Henrique. Bruno Henrique, ele entraria no segundo tempo. Leandro, você iria de Bruno Henrique ali? Porque a minha pergunta para vocês é, quando a gente fala vamos de Bruno Henrique, a gente está baseado na nossa memória. Não. Hoje, o Bruno Henrique merece ser titular desse time? Não. Pelo que está a fazer? Não. Então, eu não estou vendo nesse momento o Bruno como opção. Eu acho que é muito psicológico. Eu acho que a gente agora, e se a gente invertesse? Ô, Bruno, você sabe cavalgar pela esquerda. Então, fica você pela esquerda e o que me faz chorar fica pela direita. Vai fazer tanta diferença assim para o Cebolinha, para a produção do Cebolinha jogar pela direita? Pelo que ele faz na esquerda? A minha opinião é que o Cebolinha rende muito menos do que o Luiz Araújo. Essa é a minha opinião.
Olha, tá aí uma boa discussão, Raul. Sabe por quê? O Cebolinha, ele tenta menos do que o Luiz Araújo. Então a gente vê muito mais os erros do Luiz Araújo do que os do Cebolinha. O Luiz Araújo consegue ter ideias mais estapafúrdias em campo do que o Cebola tem. Porque se o Luiz Araújo... Eu vejo que o Cebolinha, ele erra, ele quer fazer muita firula e esquece, às vezes, de fazer o básico. O básico. Então, ele se perde no básico. Sim. Mas aí é o problema cognitivo, Matheus. Que os dois têm. Os dois têm problema. Sim, que o Luiz Araújo esteja no grupo do Flamengo de 35 jogadores, ok, pertinente. Entrar no segundo tempo, reforçando marcação, puxando contra-ataque, não vou discutir. Para mim, o Luiz Araújo, no meu conceito de Flamengo, tem que ter 2 times titulares, ele seria o reserva para os 2 times titulares. Lindo, estou feliz da vida. Cebolinha, se quiser, eu acho que o Cebolinha ganha muito dinheiro para fazer o que faz. Mas, se está lá, eu tenho que usar, tudo bem, só vai ser reserva também dos 2 times titulares. Agora, eu não acho que Vitor Hugo seja uma opção pela direita. Eu não entendo por que ele cisma de botar o Vitor Hugo pela direita. O cara não tem velocidade, não tem arranque para jogar por ali. Eu explico. Não é? Então, eu vou te dizer qual seria a minha opção, que eu não sei se daria certo, era botar o Matheus Gonçalves. Porque a gente teria um jogador insinuante, mais um que pensa no jogo, né? Mas para isso o Adenor tem que ter a coragem e a vontade de fazer, que eu não acho que ele está tendo vontade de lidar com o Matheus Gonçalves. Acho que ele definitivamente não está interessado no garoto. Eu vou tentar te explicar por que o Vitor Hugo, tá? Ele é uma pessoa... Eu trabalhei com um cara que ele colocava as pessoas em caixinhas. Entendeu? O Tite disse tipo que o assim, Vitor está numa prateleira acima. O Leandro serve para fazer tal coisa. O Thiago serve para fazer tal coisa. Raul isso. Marcos isso e não sei o quê. E ponto. Acabou. E a partir dali, imutável. É imutável. Então, na cabeça dele, o Vitor, ele é reserva da posição do Gerson, entendeu? Do Gerson. Ele é reserva da posição do Gerson. Não do Luiz Araújo, perceba. Não do Luiz Araújo. Gerson e ele? É isso? Não. É assim, ó. É Como Luiz você está Araújo. dizendo, reserva do Gerson, o Gerson jogando pela direita, Alberto. Isso, exatamente. É okay. Isso. Mas assim, aí, para ele mudar o esquema, peraí, deixa eu só terminar o raciocínio. Para ele mudar o esquema, entendeu? Porque, assim, teoricamente, o esquema quando o Flamengo ataca é um 4-3-3, quando defende é um 4-1-3-2. Teoricamente, beleza? Então é o seguinte, quando ele tira o cara, o esquema dele é um 4-1-4-1. Quando ele tira o Luiz Araújo e coloca o Vitor Hugo, que seria o reserva do Gerson, entendeu? O Luiz Araújo é um externo desequilibrado para mudar o jogo e virar um 4-3-3, esse momento. Como o Gerson não está, ele tenta fazer dessa maneira. Eu concordo com você plenamente que é o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves é muito mais jogador na direita do que o Luiz Araújo, mas muito mais. Eu não sei o que bateu na cabeça dele, que ele acha que o Matheus Gonçalves é o reserva do Arrascaeta. Portanto, mas eu não acho que ele acha isso, não, Marcelo. Não, ele já declarou isso. Ele já falou isso. Sério? O que eu vi foi o jogo que ele botou os 2, aí ele botou o Matheus pelo meio e o Vitor Hugo pela direita. Aí ele mesmo diz, 10 minutos depois, ele sozinho invertendo, porque é onde eles se sentem confortáveis. Sim, cara, mas na cabeça dele é isso. Só escutar o que você acabou de dizer. Se você sabe que os dois se sentem mais confortáveis, por que diabos você vai colocar os caras tortos, cara? Então, pela cartilha que o Marcelo falou. É a caixinha. Pela cartilha, exatamente. É o melhor a caixinha técnico do Brasil, não é? O que vocês acham aí do Flamengo chegar a um possível título sem tomar gols? E esse se tornou o mantra dessa campanha, dessa competição. O Flamengo tomou um gol. Daquele gol anulado do Fluminense. Não, o Flamengo tomou um gol do Nova Iguaçu. Não, mas aí foi com a gente tá falando com o time titular, com o do Tite. O Flamengo poderá ser campeão e tá lá na estatística. Levou um gol. Não, sim, mas a gente está falando aqui do Tite em campo. Tomando só um gol na competição. A preocupação, a questão é
Não, foi lá nos anos... Oi? 1900. Quando foi a última vez que um time ganhou um campeonato Foi carioca? a questão do Zico? Foi uma história dessa? Não, eu acho que não. Ou foi sequência de vitórias? Ah, não, foi sequência de A vitórias. gente pode até procurar isso. Eu desconheço essa estatística. Foi nos anos 10, 1900, acho que foi 1911. Não, o recorde era do Cantarelli. O recorde de minutos sem tomar gol. Isso, é recorde de minutos sem tomar gol. Mas vamos de novo, vamos contextualizar então. A série do Cantarelli foi contra Bangu, Olaria, Portuguesa, com sucesso. Em 1911 ou 1914, eu estou em dúvida nessas duas datas. Mas aí é pouca coisa, tomar um gol só do... E o Fluminense jogou só 6 jogos naquela competição. O Flamengo está 11 jogos tomando só um gol. Mas é pouca coisa, pô. Pro daí é pouca coisa. Tá bom, Desde 1911. Os 11 jogos foram contra quem? Jogou contra Vasco. A série Só do contra o Cantarelli. Sim, a série do Cantarelli é igualzinha. É Campeonato Carioca também. Se fosse Campeonato Brasileiro, jogando contra Palmeiras, Inter, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro e companhia, beleza, eu daria mais valor a isso. Mas não é. Então, para mim, é de novo quererem dourar uma pílula que não precisa ser dourada. Mas, beleza. E a questão é, de fato, aqui a gente vai questionar o Flamengo. Vamos falar a verdade que o Flamengo só jogou... O jogo que o Flamengo se importou foi esses 2 últimos, né? Então, nesses 2 últimos, a gente também aqui precisa abaixar nossas armas aqui um pouco, baixar a guarda e falar, não, vamos analisar as coisas positivas que aconteceram. De fato, o Flamengo não tem levado gols, é algo interessante, ou seja, a gente tem uma melhora em relação ao ano passado, temos um sistema defensivo mais sólido, por enquanto, porque a gente não entramos nas competições importantes ainda, né? Você reparou que todo mundo fala que o Flamengo não leva gol e o Rossi não está sendo exigido? O goleiro é horroroso. Aí a gente pega os 2, a gente pode analisar os 2 últimos jogos e o que fato que importou. Eu acho que não. Eu acredito que ele também, mas no segundo jogo com o Fluminense, ele fez boas defesas no primeiro tempo. Você está falando o de ontem? O de sábado agora? Sim, no primeiro tempo ele fez 2 boas defesas no começo do jogo. Acho que foi as únicas 2 defesas. Na bola defesas. do Renato Augusto ele estava também na bola. Eu não sei se aquela bola você não defendeu aquela. Não, mas peraí. Eu estou dizendo que ele estava na bola. Eu acho que aquela bola não entraria. Foram assim, 2 uma lances coisa que aconteceu ali. Eu acho que a gente fato, já conversou aqui. Alguém aqui, em sã consciência, com dinheiro na carteira, levantar-se-ia de manhã, eu vou comprar o Rossi porque ele é o melhor goleiro possível para o Flamengo? Quais são as opções? Alguém acha isso? Quais são as opções? Manter o menino Matheus? Não, você vai atrás de um goleiro decente. O Flamengo, um dia, foi atrás do Diego Alves na Espanha, não foi? Foi. Por pressão da torcida. Foi atrás pressão da torcida. Foi. Na verdade, não foi. Não. Desculpa. Não foi. O Flamengo não foi atrás. Antes de se aposentar. O Flamengo sofreu a pressão da torcida porque o Diego Alves estava treinando no Brasil sem clube. Tá bom. E aí a Flá Twitter começou pá. E era então, foto e vídeo. Poderia pedir o Navas, que está 1 ano sem jogar no Paris Saint-Germain, como eu falo 300 mil vezes. Podia mas pedir aí esse é exigir demais, né, cara? Tem muito goleiro que tem no mundo, Raul, cara. desculpa. Não vem me dizer que não tem opção. Tem muita opção no mundo de goleiro. Basta trabalhar, querer trabalhar. Cadê o centro de inteligência? Não serve para nada? Mas eu não entendo que ele não está entregando o que foi pedido a ele. Eu acho Você que ele confia nele, Raul? A pergunta é essa. Você confia nele? Desse elenco, eu só confio em um, no Arrascaeta. O resto eu não confio em nenhum. Tá bom, tudo bem. Eu não confio nele. Para mim, ele é horroroso. O André tá perguntando aqui, ó, que eu acho que... vamos lá, Marcos. Não só o Marco, né? A diferença até que tal. Para o final, contra o Nova Iguaçu, serve sinal de alerta para conter a euforia da torcida. Eu acho que, pelo contrário. Duvido. Flamengo sendo campeão vai conter a euforia da torcida, mas nem morto. A torcida do Flamengo, se não ganhar a Carioca, compra passagem para a Argentina já para o final do Libertadores. Exatamente. Uma toca na mesma hora. Seria completamente ao contrário. Ainda mais assim, se fosse... assim, vai haver
com certeza, uma diminuição, vamos dizer assim, uma redução no sentido de foi contra o Nova Iguaçu, da importância do título, né? Foi com o Nova Iguaçu, tudo mais. Assim, de fato, novamente, a gente toca na tecla aqui, né? Não foi um campeonato que o Flamengo foi extremamente exigido, né? Em que o time, não, sobrou porque era o que tinha para sobrar, era o time que tinha para sobrar. A gente pode dizer ali que, de fato, o diferencial foram os 2 jogos contra o Fluminense, que de fato a gente, o dinizismo ali desapareceu durante aquele jogo. Em que a gente não jogou porcaria nenhuma. Exato, teve esse jogo também. Que teve o Flamengo e Botafogo, que a gente só foi ganhar na Bacia das Almas. Exatamente. Então tem os seus lados bons, né? O copo cheio e o copo vazio. Né? Essa euforia toda que está sendo criada aí, porque, ao que parece, para o Tite, esse último jogo, o mais importante era manter a estatística de não tomar gol do que de fato jogar. Né? Vamos manter, não vale a pena correr risco. A pergunta o medo era tomar uma virada novamente, que nem foi ano passado? Era esse o temor? Ou seja, não se confia... que entrou com ponta esquerda de lateral direito, que jogou o segundo tempo sem nenhum zagueiro de ofício, e a gente lá atrás, com medinho. Aliás, medo não, equilíbrio. Pois é. Aquilo não é falta de ambição, não sei mais o que significa ambição no dicionário. Porque aí você ter medo, perdendo ou ganhando de 2-0, você ter medo de ir para frente. Então, peraí, o que aconteceu com todo o seu equilíbrio, todas as maravilhas que tinham até o jogo passado, com toda a evolução que o time teve? Sim. Então quer dizer que a gente vai passar sempre Mateus, vamos mais longe. Adenor disse na entrevista coletiva que o jogo anterior houvera exigido muito do time mentalmente e fisicamente. A semana foi muito difícil. Jogadores calou demais, né, cara? E aí, então, você teve uma semana livre. O Flamengo vem de semanas livres, não está jogando domingo e quarta. Você tinha todo o tempo do mundo para, se a semana foi tão difícil, você trocava 3 ou 4 e vão para o jogo. Não. Ele entra com um time igualzinho, que ele não mexe, entra com freio de mão puxado num jogo em que você vai ter 2 semanas de folga. Não teve uma alma para perguntar isso pro Adenor. Ô, cara pálida. Você acha que eu sou agora a gente tem. Agora a gente vai ter. Eu sei que o Leandro vai ser expulso no segundo. O Leandro vai ser proibido de entrar, agora, de fazer as perguntas. Dizer aqui, o Adenor nunca vai entender o DNA do que significa Clube de Regatas Flamengo. Ontem a gente teve a nossa primeira... Sábado, aliás, a gente teve a nossa primeira demonstração do que é Adenor. Ele não vai mudar. Cada um dá o que quer. Esse é o Adenor. Eu estou muito curioso para saber como será o comportamento do time a partir do momento que o time foi exigido, né? Ou seja, em Copa do Brasil, Libertadores. Agora sim, a gente vai entrar na parte Libertadores, que não vai ser exigido assim primeira fase, né? Marcelo Colli disse que o Flamengo estava reclamando que vai ter que jogar o primeiro jogo da Libertadores entre os 2 jogos da final do Carioca. Olha, tem uma gargalhada. Ninguém imaginava isso. Meu Deus. Esta é a mentalidade que reina no Clube de Regatas Flamengo. Ainda bem, Marcão. Vamos ser sinceros, né? Não é só Flamengo aí, né? Ninguém imaginou que teria uma Libertadores ali. Ali é surpresa. Hoje. Você sabe quem é o primeiro adversário e onde será? Já saiu a tabela? Bom, a gente vai no primeiro jogo lá para a Bolívia de novo ou não? Sim. Não, vai para o primeiro jogo é Colômbia. Fora, agora não sei aonde. Colômbia, né? Milionários, né? Eu lembro do jogo de 2019, que foi o primeiro título, em que os jogadores foram tratados como heróis. Lembra-se disso? Heróis. Aguarde. Jogaram lá em Potosí. Eu já morei na Bolívia. Eu sei que não é fácil enfrentar aquilo ali. O Bolívia é de La Paz, então são 3.800 metros. Potosí é mais alto ainda. Agora, é um absurdo jogar na altitude? É um absurdo jogar na altitude. Agora, não vem me falar de heroísmo, que aí já começa a ficar forte. Mas... a gente vai entrar no assunto especificamente daqui a pouco. Eu sei porque a gente já está puxando isso, que está vindo já. Mas vamos finalizar aqui
a perspectiva para a final do Carioca, né? Uhum. Talvez, assim, futebolisticamente falando, realmente merecia muito mais passar o Nova Iguaçu, pelo que vem apresentando nos últimos jogos, Sim. né? Poxa, eu queria ver um clássico diferente de Fla-Flu dos últimos anos, né? Mas, se pensando bem, como a gente já tem dito aqui, em termos de futebol apresentado, o jogo do último jogo do Fla-Flu foi o que a gente esperou ser o primeiro, lembra, Marcão? Sim, Esse é verdade. aquele jogo, aquele jogo Então, mais Matheus, brigado pensa do que comigo. jogado. Flamengo ganha o primeiro jogo do Nova Iguaçu e desta vez não tem vantagem de resultados iguais, certo? Não tem vantagem. Então você imagina, ganhamos o primeiro jogo, o que vai acontecer no segundo jogo? Equilíbrio. Equilíbrio. Nova Iguaçu. Vamos jogar pelo regulamento. Mas cara. O ponto é que, primeiro, hoje, da maneira como as entrevistas coletivas são conduzidas, não há réplica. Você não pode... Ô, cara pálida, calma aí. Não tenta me engambelar. Mas não. É tudo chapa branca. Só perguntinha para inglês ver. Não tem uma pergunta que alguém aperta os ovos do Adenor. Então... Leandro, você está preparado para ser proibido de entrar nas entrevistas coletivas pelo Flamengo Cast? Tá preparado para apertar os ovos? Eu tô igual aquele time, always ready. Always ready. Sempre como é que é, Thiago? Como é que é, Thiago? Uma pergunta aí, como é que é? Tá preparado para apertar os ovos do Adenor? Aí também nem tanto, né? Não é pra tanto assim, não, né? Bom, pessoal, assim, como o jogo é daqui a 2 semanas, vai ter parada FIFA aqui, né? Amistosa da seleção, então a gente. Alguém pra pode lá, se a gente machucar. faz. Alguém, se o Pulgar provavelmente. Jogando pela sua seleção, pode ter um vírus. O Pulgar já está machucado, provavelmente. Mas Já não vai viajar. O poder da palavra é uma coisa interessante, né? O Marcos estava comentando agora. Eu sempre falo isso. O Marcos tá falando uma coisa agora, né? Que o Pulgar se machucou e o Tite falou, né? O Tite falou: tô torcendo para que ninguém se machuque. De repente até esconderam esse negócio do Pulgar para o Pulgar não ir, né? Mas parece que o problema do Pulgar é quadril, alguma coisa desse sentido. Coxa. E aí no domingo ele já avisou a seleção chilena que não ia dar. Aí Flamengo e Chile chegaram a um acordo. E o Varela também estava em vias de talvez ser cortado. Aliás, vamos perguntar para Thiago, Leandro e Raul. Hoje, vocês estão, e Marcelo também, mas Marcelo já sei a opinião dele, vocês ainda estão pedindo urgentemente um lateral direito? Ou vocês acham que o Varela está começando a fazer as críticas se calarem? Cara, eu nunca critiquei o Varela. Deixar aqui. Eu acho que ele, antes, com treinadores anteriores, ele não teve tanta oportunidade de mostrar o jogo. Nunca critiquei. A minha opinião com ele, pelo que eu vi antes no Flamengo, era que não é possível que o lateral titular da seleção uruguaia seja tão ruim que ele não possa ser titular no lugar de Matheus. Todo programa a gente falava isso. Jogando mal e Varela não tinha chance. Agora, o primeiro técnico não era o gênio da raça que não deu chance para ele? Quem era? O gênio da raça, Dorival Júnior. Ah, sim. Eu vim em homenagem ao Dorival aqui, ó. Aí não teve oportunidade, então não dava para avaliar o futebol do Varela. Todo mundo, para mim, que dizia que o Varela era perna de pau, como é que tu vai saber se ele não joga? Como é que vai chamar o Varela de cara? Agora, eu acredito que o Flamengo precise sim ir atrás de outro lateral direito, porque não tem reserva. O Wesley não é reserva. Concordo com você. Nós precisamos de 2 reservas. Assim como a gente precisa de mais um lateral esquerdo. Você, Leandro. Cara, perfeito. Eu nunca tive oportunidade de ver uma sequência do Varela. Sim. Nunca vi o Varela jogar. Aqui, Leandro, que eu torcia pro Varela ser o novo Pulgar. Que a torcida do Flamengo achincalhou o Pulgar e hoje os que achincalhavam, Pulgar, titular, ídolo, sem o Pulgar o Flamengo não perde, com o Pulgar o Flamengo não perde. Então, assim, de fato, o Wesley
Esquece. Essa brincadeira, cara. A brincadeira de mau gosto. O Você Mauro já César arrumou disse com que ele Varela, vai não? evoluir. Ele vai evoluir. Vai. Inclusive, o Matheus já disse que ele vai se tornar um dos maiores laterais direitos do mundo. Ele vai evoluir, ele é um Aliás, Pokémon. diga-se de passagem, eu prefiro quando o Matheus responde. Porque não tem autoajuda, não tem mentoria, não tem coaching. Ele se limita a responder o que foi perguntado, né? E não fala titez. Não fala titez e, mais importante, porque eu já falei isso para Marcelo Colli, se você fechar os olhos e ficar ouvindo o Adenor falar, é o Leonel Brizola. É a mesma métrica, é o mesmo ritmo, e se você não se segurar na cadeira, ele te janta. É canto da sereia. E você embarca na autoajuda dele. Os interesses do Flamengo. Fala, Ramon, contigo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que a gente vai ganhar muita coisa esse ano mesmo. Porque todo ano que tem confusão fora de campo é bom, né? Então, ou seja, o reserva do chileno enfiou-lhe a porrada aí no quiosque na Barra, né? O próprio titular tomou um murro no nariz. Então, ou seja, é na base da porrada. Então, eu acho Esse que time só funciona na base da porrada. Isso o maior lema do Flamengo é esse. O raiz. Isso e não é o maior lema do Flamengo foi esse. Essa história de que cria a gente faz em casa, isso não é nada comparado a que o Flamengo só funciona na porrada. Não é nada. Não é nada perto disso. Mas eu acho que eu concordo muito aí com o que o Leandro e o Thiago falaram, que o cara não foi dado ritmo de jogo e tal. Mas o que eu já vi desse cara não é nenhum supra-sumo, não, amigo. Não é um supra-sumo. Mas a questão era o linchamento público que esse cara foi submetido. Sim, eu admito para você que quando ele tomou aquele soco e ele veio para o jogo seguinte, ele estava mordendo, e aí ele se machuca, ele soca o chão, porque eu disse aqui, esse cara merece ser tratado com respeito pelo Flamengo. Porque, cara, assim, uruguaio que é uruguaio é aguerrido. O cara tem sangue, o cara tem raça. Aí o Flamengo consegue trazer um uruguaio que não corre, que é o Arrasta, que não tem sangue. Esse ano ele está se esforçando mais do que a gente viu em qualquer ano do Arrasta. Fisicamente, a postura em campo. Olá, Eudes, seja muito bem-vindo. Agora, assim como o Flamengo é capaz de ir na Argentina e arrumar perna de pau. É muito difícil você arrumar uma perna de pau na Argentina. Só o Flamengo consegue arrumar. Posso dar minha opinião? O tal do Maurício. Posso dar uma opinião sobre Varela? E o tal do Maurício também. Sobre Varela, eu acho o seguinte: você chegar num clube do tamanho do Flamengo, vindo do Uruguai, etc. e tal, é muito difícil. Você precisa ter confiança, né? Você precisa ter confiança. Ele veio da Rússia, Marcelo. Ele não saiu de um timinho do Uruguai. Tá, Marcos, deixa eu terminar o raciocínio. Vou chegar lá, calma. Assim, você precisa ter confiança. Eu acho que, assim, jogar na Rússia é uma coisa. Beleza. Você tá, cara, longe de tudo, etc e tal. Você chega aqui, cara, todo domingo, toda quarta domingo, o Maracanã lotado, etc e tal, o cara pode sentir, é normal. E assim, ainda entra num time que você não tem confiança. Toda hora que você entra, você é colocada à prova, você não consegue mostrar seu trabalho. A defesa tem um buraco gigante o tempo inteiro. Ninguém te passa a bola. Só o Arrasta passa a bola para você. Passa a bola para ele. Um buraco gigante na defesa. Aí ele entra, ele roubaram. O tempo todo ele tá tendo que correr para trás para poder cobrir. Um louco que é o Fabrício... Desculpa, tá, gente? Quem gosta, mas assim... Um louco que é o Fabrício Bruno, que é um zagueiro horroroso, que não sabe participar. O que o Fabrício Bruno tem é velocidade. Eu não sei se vocês já notaram isso. Ele sempre deixa o atacante passar por ele para ele voltar e se recuperar. Esse cara tem vida curta. Ele tem vida curta, porque ele não vai ter essa velocidade para sempre. Então ele tem que aprender outras qualidades. Então, e o Varela ficava ali ao lado dele o tempo todo sofrendo com isso, porque ele deixa o cara passar. Então ele ficava na dúvida: eu vou correr ou ele vai correr? Não era previsível com o Adenor que o Varela ia subir? Porque o Adenor gosta desse lateral ele gosta direito, de defesa. Fica ele mais gosta preso. De defesa. Né? Ele é como o Joel, ele arma o time pela defesa. O Adenor é o Joel, cara, com um motor elétrico.
Com grife. híbrido, é o Joel híbrido, entendeu? É assim, é o Joel do século XXI. Ele começa a armar o time da defesa e para de tomar gol. Beleza. É para o de tomar gol. Joel sem ter um motor a álcool. Pois é. Vem cá. Quem de vocês conhece o futebol desse Maurício e desse Eric? Quem são essas pessoas? Eu não sei quem são. Maurício é do Eric Internacional e o Eric do Atlético Paranaense. Não sei, São nunca nem dois vi. nomes. Da onde veio isso? Ué, são os dois nomes que estão pensando. Do quê? Pra quê? Ué, É, o Maurício, ele é mais... Pra meia? O Maurício pra meia meia? atacante e o Isso. Eric é o volante. Mais um volante. Sim. 450 volantes em nenhuma direção. Não, nós né? não temos 450 volantes, não, cara. Porra, não tem, Nós cara. não temos. Faz a conta. Tem Pulgar, tem o Igor. Você pode considerar quem? O Alan. E cadê o quarto volante? 4 volantes é pouco. Precisa de mais volantes. Mas tem Porque mais, você não vai considerar o Gerson como volante, certo? Marcos, o problema todo é o seguinte: quando você começar a ter convocação de Copa América, essa coisa toda, isso vai ficar extremamente desfalcado. É. Vamos Cara, então, Como o agora... Adenor recupera todo mundo, não tem nenhum jogador jogando mal, certo? Porque o Tem. Adenor recuperou todo mundo. Não é isso? Tem sim. Ele afundou o Gabriel e o Bruno Henrique. Agora você fica louco. Ah, mas aí eu não entendo. Se o cara é capaz de recuperar o Everton Cebolinha, por que a varinha mágica dele não Mas funciona? ele recuperou o Gabriel? Everton Cebolinha? Ué, é o que todo mundo diz. Que Everton Cebolinha já deu show, inclusive, no Campeonato Carioca. Cara, ele veio com a missão clara pra mim de expulsar o Gabriel do Flamengo. Cara, eu Pra já mim, disse ele isso aqui, tem Marcelo. Se essa ele missão fizer tá isso, bem clara. eu serei grato ao Adenor pro resto da vida. Essa missão tá bem clara. Se ele conseguir isso, eu espero estar vivo para ver o dia que esse cara vai embora do Flamengo. Assim, Vamos... a questão do Maurício, rapidinho, eu acho que é jogada de empresário, porque o Botafogo demonstrou interesse também. Então, tô para sabendo tentar. que o Botafogo Quando entra uma questão, o Flamengo também está interessado, ele consegue negociar coisas melhores com o Botafogo, por exemplo. E, Leandro, Então, se acho o que- Flamengo fosse inteligente, sabe o que eu faria? Isso é tática antiga. Você anuncia que está interessado em fulano. Aí deixa o texto correr lá e botar o dinheiro dele lá e pronto. Mas você, na verdade, Sim. não quer. Entendeu? O Real Madrid está cansado de fazer isso com o Barcelona. Nossa, Se mete na transação do Barcelona só para o Barcelona pagar mais dinheiro. Entendeu? Sim. não. Simples. Aí eu fiquei muito feliz quando o Textor pagou esses 20 milhões de euros aí por essa criatura, Luiz, não sei das quantas. Ô, rapaz, coisa linda. Vamos lá, então. Vamos agora de Libertadores. Vamos falar sobre o sorteio da fase de grupo da Libertadores. Tá? A gente tem aqui... Deixa eu trazer aqui pra gente. Vocês queriam Botafogo no nosso grupo? Slide. Não. Aqui, rapaz. Eu talvez quisesse só para não ter pra poupar uma viagem. Entendi. Não. Pode ser. Botafogo nas Uma piada, verdade. favoritas. Eu vou dizer por que não, Marcos. Ah. Porque eu não aguento mais pessoas chorando. O chororô do Botafogo. Tudo bem, tudo bem. Eu também não gostaria, não, entendeu? Mas. Agora, eu torci muito pra gente não tirar o Bolívar. Sim. Eu não queria ter que subir, Sim. entendeu? Eu queria Vamos o lá. Botafogo no grupo do Palmeiras. Pra Tudo ver bem. Lila e Celso se Tudo afinetando. bem. Isso eu queria. Seria divertido. Pela diversão, seria bom mesmo. Sim. Vamos lá, pessoal. Vamos analisar, né? O sorteio aconteceu essa noite. Nós temos aqui, enfim, a definição da fase de grupo. Esse é Tá, do ano passado. Uai, Esse é do ano passado. Isso é do ano passado. oh, cara. a produção me 2023 ali, passou, a produção me Isso, passou o professor. quadro errado aqui. Demite o estagiário. Vamos, a produção me... Zaga, né? Demite o estagiário é muito bom, hein? É, Bora, estagiário! Ou então promove alguém. Que assim, É. em empresa grande, quando o cara faz uma merda muito grande, ele é promovido. Promove, exatamente. É isso ou mesmo. então é aposentado compulsoriamente, né? Também. Deixa eu... A Eu tô Eu não produção gostando achei passou a nenhum arte grupo errada da aqui. morte. Não tenho essa sensação de que tem Não, grupo da não, o morte. grupo tá muito No tranquilo. final das contas, Quase tem um todos, bando no de final. time que vive mais de nome e tradição, né? São aqueles antigos milionários que hoje estão falidos, como Peñarol, Nacional do Uruguai,
Pô, por mas aí eu gosto vai. tanto do Penharol, cara. Eu acho a camisa tão bonita, cara. Eu também. Pois é, de fato. campeão do século e tudo mais. Porra, é muito Mas, bonito. assim, acho que ficou bem distribuído. O Palmeiras, dessa vez, não pegou aquele grupo inacreditável, né? Então, dessa vez, eu acho que Vão ter ou que não jogar, contrataram né? as pessoas certas, ou esqueceram de botar a bolinha A na bolinha, geladeira. é isso. Né? Então, Botaram uma Não senhora, fizeram o não mesmo foi? esquema o da fato da CBF, não, para gente fazer o sorteio, né? reencontrar o Palestino, contra quem a gente tem uma dolorida e inesquecível vergonha, causa algum desconforto a vocês? Cara, eu Não. acho que causa mais desconforto é tudo na altitude, né? 2 Ah, jogos sim. aí na altitude Sim. que vão servir de muleta para o Adenor. Foi por isso que eu botei aqui. Nossa, Ele tá, vai vou falar falar. muito. Nossa, cara, Agora, vai falar antes, vai falar na hora, vai falar eu depois. acho que nenhum de nós sabe a quantas andas o Milionários, né? Cara, E às eu vezes tenho a aqui. Colômbia apresenta uns times Então, o decentes, Milionários é o seguinte: né? em 12 jogos ele perdeu, Hum, se não me engano, 6, ganhou Tá. 3 e empatou 3. Tá? ok. Então não E o tá bem, Milionários não. é de Bogotá, né? Bogotá. Então também tem altitude lá. Tem 2.600. tudo. Tem. Não, eu acho que o único adversário do Flamengo nessa chave é a altitude, Marcos. Não tem como falar de diferente. Eu acho que o único adversário do Flamengo é o Flamengo. Gostaria de lembrar, no programa do ano passado, quando determinada pessoa garantiu que o Flamengo não levaria gol do Alcas. E esta pessoa Quem hoje está aqui seria? de novo e poderá se defender. Quem foi? Né? Você não se lembra, Matheus? Não. Raul Camisa cravou amarela. que o Flamengo Raul. não levava gol do Alcas. Mentira. E aí nós perdemos o primeiro jogo, inclusive. Mentira. 2-1 de virada. E eu jamais vou me esquecer do tamanho cilíndrico daquele centroavante do Alcas. Eu nunca vi nada parecido na história do futebol. O problema foi a sorte do Vitor Pereira. Aí. Não, mas eu quero saber se você, Raul, aprendeu a sua lição que o Flamengo, o poço não tem fundo. Nunca. Que nunca a gente pode bater na mesa assim e afirmar coisas sobre o Flamengo. Mas como um bom brasileiro, eu tenho esperança. A esperança é a última que morre. Pelo amor de Deus. Atenção, informação, hein? Informação importante. O coordenador a gente é contra... Fala, aqui a gente é contra a informação aqui. Ah, beleza. O coordenador de performance, Jomar Ottoni, foi desligado do cargo nessa segunda-feira no Vasco da Gama. Poxa, que triste, hein? Movimento estranho, porque ele acabou de chegar. O que mais me preocupa é esse cara amanhã aparecer no Flamengo. Olha, eu não duvido, não. É isto que me preocupa. O profissional chegou ao Vasco em janeiro, indicado pelo diretor de futebol Alexandre Matos, com quem trabalhou em outros clubes. Então você já pode começar a desconfiar que o Alexandre Matos balança no cargo. Exatamente. Né? Exatamente. Esse ano, estranho, né? Isso é um sinal de que o Vasco não vai melhorar daqui pra frente? Olha, não, né? Assim, acho que não, mas... tem se falado muito, estão batendo nessa tecla de que o Vasco é o quarto maior investimento no ano, em termos de contratações. Botafogo é o terceiro. Sim. Flamengo, não. Flamengo é o Flamengo, primeiro. Botafogo. Flamengo, Botafogo, Corinthians e Vasco. Isso aí. E, de novo, aqui no Brasil, essa história de valor financeiro está tomando uma importância muito grande na cabeça das pessoas. Todo mundo acha que se é SAF já é rico, já está disputando o título. De todas as SAFs do Brasil, acho que a do Ronaldo, lá do Cruzeiro, é a mais pé no chão, é a que mais comunica a realidade. Ó, não estamos aqui para fazer loucura, não tem dinheiro. E eu gosto do Red Bull. O Ronaldo só deveria dizer o seguinte... E eu não sei dessa bagaça, porque o outro que na Espanha também não vai para lugar nenhum. Que a torcida do Valladolid lá quer se livrar do Ronaldo. Para mim, a SAF do Brasil mais saudável é a do Red Bull disparado. Saudável? É a mais saudável. Talvez não é SAF. não vou dizer. Não é SAF. Não é SAF. Red Bull não é SAF. Red Bull não é SAF, é verdade. É clube empresa, né?
É um Clube agora tá registrado certo. como empresa. Agora né? tá certo. Eu peguei a produção Agora passou tá disse certo. que Tá. fontes Se você, oficiais aqui. inclusive, subir um pouco a tela e tirar a primeira linha, fica melhor ainda. Ah, não tem como mais não agora. Não tem? Já foi. Poxa. O River Plate pegou uma teta, hein? Vamos lá, o Olha, Thiago. O Libertad, cara, é um time que dá trabalho em primeira fase de Libertadores. Vou E o Nacional é um convocar daqueles o André aqui, antigos ricos. Né? substituir você no lugar dele aqui, viu? Vou botar o André no meu lugar? Vou. Suderge informa. Sai Thiago, entra André. Viu? Suderge informa. Quando ele cai, Vai ele que- me bota de Pronto. Fica na reserva aí. Fica Calma na aí, reserva Thiago. aí. Vai que Já você, ele porque vai que o Thiago fala assim, não, é impossível o Flamengo não passar desse negócio, né? Então, para evitar isso aqui, para evitar o Não. cartão vermelho, e aí você fica na reserva aí, caso no momento que o André cair, você entra. Agora, se Rápido. o Fogão tivesse caído no grupo do Palmeiras, aí a gente teria um grupo da morte. É impossível o Flamengo não passar nesse grupo. Agora pode me tirar. Aí, falou, tá vendo? Já zicou. Vamos lá, vamos analisar então o Flamengo, o grupo do Flamengo. A gente não vai fazer análise completa do campeonato, porque né, a gente vai deixar esse programa específico. Mas eu achei assim, o Marcão, você não achou o grupo H talvez o mais assim concorrido em termos de. Não. Ou você está achando tranquilo para todo mundo? Não, eu achei que ficou tranquilo. Não tem um grupo da morte em que você tem 4 que se equivalem. Então, tá na boa. Eu gostei do grupo do Galo. Eu achei maneiro. Rosário Central e Caracas. Rosário Central, Marquinhos, sabe? Do Galo. Eu acho que vai dar assim, um dos 3 aí vai parar na Sul-Americana. Vai. É o caso do grupo do Palmeiras. Palmeiras, Del Valle e São Lourenço. Não são todos um desses aí vai parar na Sul-Americana. Não são todos os terceiros lugares, né? São 4 terceiros lugares que vão, não é isso? Não, todos os terceiros vão jogar contra os segundos colocados dos grupos da Sul-América. Isso. É o playoff. Então, aí assim, o grupo mais teta, para mim, ficou... Eu acho que o do... São Paulo? Eu acho do Fluminense. Não acho. Eu tô achando do São Paulo, eu tô achando do São Paulo uma tetinha muito mais tranquila. Não, porque o Barcelona de Guayaquil... Do Botafogo um também, time, não tá? E o Talheres é um time argentino. É chato. E já eliminou o São partida Paulo. Já é chato. Já eliminou. Então, você vê, não tem nenhum grupo teta, cara. O do Fluminense eu tô achando assim, bem o colo. O Cerro Porteño tem história na Alianza Lima também. Então, o do Fluminense por mim é por nome das equipes, não por momento. O nome das equipes eu acho pesado. O do Grêmio, se ele não tivesse que subir para La Paz para enfrentar o The Strongest, que é o meu time na Bolívia, eu acharia o mais simples. O do Flamengo, eu tô achando, assim, de todos do Flamengo, parece que pegou a maior teta aí, viu? A gente não pode reclamar do nosso sorteio, de jeito nenhum. Não, demais. Quem reclamar é maluco. No GE já tem matéria do Landim chorando aqui, tá? Falando que está em outros grupos por conta da altitude. O maior perigo pro Flamengo é saber que o grupo é fácil. Esse é o maior perigo que o Flamengo tem. Boa noite a todos. Boa noite, André. Muito bem-vindo. Boa noite. Então, assim, pegando um pouco... quando eu fiz a pergunta lá para o Marcos e juntamente a todos presentes na live também responderam, a minha pergunta, o intuito dela parecia uma pergunta óbvia de resposta, mas aí o Gonzaga falou que não, é o inverso. Mas quando eu falo o comodismo é que esse time é meio duvidoso. Porém, eu acho que o Marcos deva estar na mesma cautela, que a gente sempre tem esse toque de bola de diálogo, de não enaltecer esse momento que o Flamengo passa. Para não criar aquela frustração e ficar com o pé no chão. Olhando assim, a grosso modo, tem umas coisas que estão sendo bem assim, justas. Justas em quais aspectos? Porque, dessa vez, o grupo do Palmeiras, que é o grupo F, que
passa a ser um grupo, hipoteticamente, assim, um pouco mais complexo. Porque, de muitas das vezes, ficava Flamengo e Palmeiras sempre com bananinha, o Palmeiras, muitas das vezes, até com um chaveamento tranquilo, que o Palmeiras sempre... Até não, a maioria das vezes o maioria. Palmeiras pegava uma mata. Mas sejamos justos, o Palmeiras goleando, fazendo quase todos os pontos. Eles exatamente. O seu papel. Exatamente. Fácil. Exatamente. Assim, vendo essa postura do time, antes, eu acho que vocês todos aí lembram, que o Flamengo, muitas das vezes, tomava gols em casa. Embora essa situação, a gente não sabe os outros jogos. Mas teve um ano que o Flamengo, os últimos 2 jogos, era fora. E os 2 jogos iniciais, acho que não sei se foi com o Rogério Ceni ou com o Renato, os 2 jogos iniciais, o Flamengo começou perdendo, empatando. E empatar dentro de casa é complexo, porque você é obrigado a vencer fora para recuperar. Sim. Mas o time agora está equilibrado, André. Não, aí confiar mais, ter mais fé. Uhum. Agora só é ter fé. A nível técnico, porque antes eu e Marcos a gente só tinha a fé, mas juntamente a gente também tinha a incompetência do jogador. Não sei conjugar essa palavra em tempo verbal nenhum. Assim, eu acho. Vou lembrar vocês uma coisinha. Vocês se lembram do que o Bolívar fez na Libertadores passada? Sim, ganhou do Palmeiras, não foi? Ganhou do Palmeiras e eles se classificaram para a segunda fase e tiveram chance de se classificar em primeiro lugar. Ok? Então, acho que eles ganharam 9 pontos em La Paz e acho que empataram os 2 fora e tomaram a sapatada do Palmeiras no Allianz Parque. Eu não sei se o time está igual, mas ano passado eles deram muito mais trabalho. Olhando, porque aqui não está o país de origem, mas vocês aí me ajudando. Palestina de qual país? Chile. Equador? Chile. E você não se lembra do Palestino, André? Que a gente já lembro. Então, Palestino, Chile, então passa ali por Mato Grosso. Colômbia, Bolívia. Então, é uma distância, vai fazer um corte no mapa. O Milionários é para qual direção? Colômbia. Então é direção Amazonas, né? Isso. Também é distante. E o Bolívar também é na mesma direção Amazonas? Direção... O Palestino no Chile é lá embaixo, não é, Marcelo? Eles não são de Santiago. Eles são de um lugar distante de Santiago. Tem que descer. Então, a nível de deslocamento, mais complexo. O Flamengo tem avião próprio, André. Não, sim. Não, próprio não. Não, importa. Avião exclusivo, então. Não é próprio. Você tá a serviço do Flamengo. Isso, o Flamengo embarca na hora que quer. Vai embora. E até mais. Se a gente for entrar nesse mérito de ironia, eu estava até discutindo com o palmeirense uma discussão que ia ficar calorosa quando eu falei, meu amigo. E eu, finalmente? Não, porque o que acontece? Tipo assim. Não, porque o que acontece? Pro Flamengo, a gente tem uma banca, cara, aluga e acabou. Por que adianta a dona Leila tendo um avião, o avião nos Estados Unidos tá consertando? O gol é tão grande. E outra coisa, o avião ficou consertando meses, porque deu um problema e ninguém soube. Parece aqueles produtos que a gente compra na Magalu e vê com problema. Então, assim... Foi jogar com o Palestino, porque tá aquele conflito lá em Israel e tal, parar a guerra. Do resto, eu acho assim, o Marcos... o Pelé parou a guerra, cara. Eu não vou nem botar... O Marcos é muito... Vou chegar pro Colin. Fala, meu. O Macaulay Culkin. Então, o Colin... Ele tenta arranjar umas coisas assim, né? Então, assim... eu vou perguntar ao Macaulay Culkin e depois o Raul Cortez para eles dois decifrar.
De 18, 6 vezes 3, 18. De 18 pontos, o Flamengo está a disputar nessa Libertadores de 2024. Quantos você acha que a gente faz? Acho que perde os 2 jogos na altitude, cara. Eu perguntar uma coisa para vocês que tem. Então você está considerando que nem uma. Então você está considerando o seguinte: o Flamengo vai tomar. Vamos analisar essa hipótese. O Flamengo perde 2 jogos na altitude. O Flamengo vai tomar gol, óbvio, porque se perder, ele vai ter que tomar gol. E não vai conseguir nem empatar? Não, acho que não. Eu vou então dizer você tá. Deixa eu perguntar para vocês que são mais bons de memória. Vocês lembram alguma vez em que o Flamengo passou da fase de grupo com 100% de aproveitamento? Sim, não. 100%. 100%, lembro. Foi aquela última que a gente ganhou. 2022. A do Paulo Souza, a gente empatou o jogo na Argentina. Tá falando de 100%. A gente terminou em 20%. Rogério Ceni, com o Rogério Ceni, a gente passou com 100%. Ok. 100%. 100%. Foi eliminado no Racing. Raul, Leandro foi de 18, eu fui de 16. Você? Eu acho que faz 14 pontos. Ok. Pô, a gente que... Umazinho o Flamengo escorrega porque é de Marcelo, lei, né? então, foi de 14. Jogo fora do Flamengo. 12, jogo fora 12, do Flamengo Marcelo na Libertadores. 12. 12. Perde 2. Você, Matheus? Cara, deixa eu ver. São 18, né? São 18 possíveis. Eu vou aí e vou de 16 aí. Ok, então estamos juntos 16. nessa. Umazinho o Flamengo escorrega na banana. E o André, quantos pontos o Flamengo faz? André caiu? André caiu já. Não tinha besta. Vocês acham que a gente termina a temporada com quantas derrotas caso o Adenor chegue até o final dela? Ai, nossa, Marquinhos, é muito comprido isso. A gente bate 2 dígitos em derrotas? Eu acho que o Flamengo vai ter... Peraí, na Libertadores ou no ano? Não, no ano. No ano todo, com o Adenor cumprindo o contrato, quantas derrotas a gente vai ter no ano? Lembrando que ano passado nós perdemos 20 partidas. E lembrando também que nós vamos fazer quantos jogos a previsão, Marcos, se chegar pelo menos na semifinal de Copa do Brasil e semifinal de Libertadores. Imagina uns 72 jogos. Cara, vamos. Peraí. Vamos, Marcos, você também tá cavando só pro pessimismo, porque. Não, tipo assim. Onde eu tô sendo pessimista, eu tô dizendo. Não, peraí. E eu, inclusive, acho que o Flamengo não completa o ano com 2 dígitos de derrota. Eu acho que o Flamengo vai perder 9 partidas, no máximo. Alguma coisa assim, entendeu? 9 também, 8, 9. Cara, tudo bem, gente, mas peraí. Quando você bota 9 partidas, tá? Vamos lá. Assim, no brasileiro. Não, peraí, André. A gente pensa. Porque assim, considerando que o Flamengo perca os jogos, o Brasileirão é o único que você perdendo permanece. Então, perdeu, já não joga mais o resto no que for mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores, né? Logicamente aí, talvez não vejo um cenário que o Flamengo perder algum jogo nessa Libertadores, talvez empatar 2 jogos, alguma coisa do tipo. Mas perder para algum desses times aí, acho mais difícil. Talvez sabe por quê? O que acontece, o Gonzaga? Porque o Marcos não está considerando a hipótese de um jogo ir de volta, o Flamengo perder o primeiro e vencer de virada o segundo. Então isso não entra como um demérito. Eu não estou decompondo em que competição o Flamengo vai perder. Só estou dizendo que ao longo do ano terminamos com 20 derrotas, que para mim é um número estapafúrdio. Absurdo. Não, 20 foi ano passado, né? Eu acho que o Flamengo termina com menos do que 10, o que já seria ano passado a gente foi com força, né? Ano passado foi com vontade que a gente perdeu, né? Cara, essas perdas assim... Agora sim. Deixa eu ver, 38 jogos do Brasileirão ali, né? 38 jogos. O que me preocupa é a data FIFA. A data FIFA, né? É verdade. Mas aí, então, Leandro, vou te fazer uma pergunta. Você está preocupado com a data FIFA e quais são as providências que você está vendo Adenor tomar para a data FIFA? Vitor Hugo. Mas esse é o problema, é o que a gente estava falando antes. A caixinha dele. Porque ele é aquela pessoa que ele tem tudo na cabeça dele. Quando vai chegar um cenário com uma data FIFA,
Eu me pergunto o que ele vai fazer. Se ele não tem uma variável, ele não tem um. Vitor Hugo. Vamos pensar o seguinte: a gente já viu o time B do Adenor? Não. Vitor Hugo. É Vitor Hugo. Tudo a solução é Vitor Hugo. A solução para tudo é o Vitor Hugo. Já notaram? Mas é verdade. A solução é o Vitor Hugo. O que me preocupa é que a gente teve, e são essas excrescências do calendário brasileiro, em que você tem períodos maiores de intervalos entre os jogos. Sim. Na competição mais débil que você tem no ano. Né? Então, no primeiro trimestre, você leva uma vida de calendário europeu e você não se aproveita disso para preparar o outro time que você sabe que vai ser necessário por conta da data FIFA. E aí são as horas em que eu me pergunto como Adenor é considerado o melhor técnico brasileiro. Porque, para ele ser o melhor, a gente tinha que ver coisas diferentes. Coisas que realmente o colocam muito acima da plebe ignária e ignóbil. Mas eu não vejo. Como uma variação. O Apolinho. Então, agora, se você estivesse usando o Carioca para treinar este time, que vai ser necessário na data FIFA, mas eu acho que ele está jogando na bola de segurança, né? Marcos, você tem que levar em consideração uma coisa. Eu entendo a tua opinião e o seu posicionamento. Mas vamos me lembrar uma coisa. O que o Flamengo ganhou no passado? Experiência. Rola. Então vamos lá. O que temos esse ano no clube? Eleição. Você acha que alguém da diretoria vai deixar de ganhar título, seja ele campeonato que for, para não poder, em ano de eleição, ir com tudo para reeleição? O Landinho, se não puder escrever o Flamengo no campeonato de pau ímpar, Tá, mas aí eu faço uma pergunta. O time alternativo do Flamengo não seria capaz de ganhar este campeonato carioca? Acredito que o seguinte, o único time que tem a altura do time B é o Fluminense. Tá bom. O time B não passaria do Fluminense. Sim. Não sei. Não sei. Não passaria. Não sei, cara. O time das Laranjeiras não jogou absolutamente nada até agora na temporada, isso dito pelos torcedores deles. Tudo bem. Mas, seguinte, mas Marcos, não passa. Não, lugar não passa. A temperatura e pressão não passaria do Flamengo. Não passa. Não passa. Não adianta que não passa. Entendo que ia ser jogo. A zaga ia ser Noga e Cleiton, cara. Imagina. Mas você considera. Não é, a zaga do outro time agora seria Davi, ou então Davi e Léo Ortiz. Então não sei. Também não seria tudo. Não tô vendo. O Wesley, segundo o Matheus Bach, vai ser um dos maiores laterais direitos do mundo. Porra, vai ser então, foda assim, isso aí. Agora, o que me espanta é que você não se aproveita. Tanto que um jornalista fez essa pergunta a ele. Agora, esses 15 dias serão a última vez que você vai ter esse tempo todo para trabalhar o time. Depois é pau dentro. Agora, se um time faz um jogo e já fica esgotado mentalmente... Posso propor um raciocínio aqui? Vamos propor um raciocínio? Proponha. Você é o Tite durante a Copa América. Não faz isso comigo, não. Eu não quero ser Adenor por nenhum dia. Você propôs isso no começo, agora eu estou dando a réplica. Eu sei, mas é porque quando a gente propõe, tem um impacto. Quando a gente é proposto, o impacto é pior. Então, assim, durante a Copa América, vamos lá. E aí foi convocado Ayrton Lucas, o Vinha, Varela, né? Toda a tropa saiu. Você acredita que o Ayrton Lucas será convocado na Não, Copa eu tô propondo uma situação aqui. Tá. Vamos nós. Eu acho que ele não será, hein? Eu acho que ele não será, mas... Não, tudo bem. Mas, assim, é Dorival, né? Então, tudo pode acontecer, né? Que nem o Bina com a bola. Tudo pode acontecer. Isso. Então, assim, vamos supor. Olha só. O que a gente tem para montar o time? Beleza? Rossi, o Wesley, o
vamos supor que Fabrício Bruno, esse ser humano evoluído, né? Seja convocado. Léo Ortiz. Davi. Porque o Léo Pereira também pode ser convocado. Exatamente. O Flamengo hoje tem a melhor zaga do Brasil. Quem seria o lateral esquerdo? Fudeu. É o moleque da base. Não tem. É o moleque da então, base. como o Tite fez isso lá na Florida Cup, eu acho que ele botaria aquele Carbone da base na lateral esquerda. Pode ser. Que não é lateral, né? Não é lateral, é zagueiro. Que não é lateral, mas tudo bem, né? Então, segue o baile. Se não for o Léo Pereira, é o Carbone, certo? Alan. Igor Jesus. Alan. Mas eu sei, desculpa, é que... É duro de ouvir, mas é a verdade. Tá. Alan. Jogador do São Paulo, assim... Oi? Vitor Hugo, aí, ó. E Gerson. Gerson não será convocado, certo? Talvez, né? Não, creio que não. Então, ó, Igor Jesus, Gerson, Vitor Hugo e quem mais que vocês falaram? E Peraí, Igor Jesus. E o Alan. E Alan. Beleza. Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, cara. Bruno Henrique e Gabigol, exatamente. É isso aí. E aí? Agora, esse time já jogou junto? Nunca! Pois é. Agora, nós enfrentamos Audax, Boa Vista. Equilíbrio. E a gente não usou esses jogos para isso, né? Aí fazem esses tardalhaços sobre essa estatística que a gente não leva gol a 11 jogos. Tá bom. Fica tranquilo, a gente vai levar tudo no meio do ano. Tá tudo Mas assim, certo. Eu já disse que eu tenho expectativa de que o Adenor não vai abandonar o Campeonato Brasileiro como os outros fazem. Não. E eu espero que ele não faça isso no Flamengo. Também acho que não vai, não. Eu cara. quero muito que ele leve o Campeonato Brasileiro a sério. Nem acho. Eu acho que o grande barato dele é isso, sacou? Inclusive, o meu medo é ele priorizar o brasileiro em detrimento de outras competições. Olha, eu então acho lá, que... Leandro, eu acho uma que coisa que a gente não, sempre Leandro. debate aqui. Esquece um ano específico. Para você, qual é a ordem sagrada todo ano de prioridade para o Flamengo? Libertadores brasileiro, Copa do Brasil. Beleza. Você pensa igual o Matheus. O Matheus também sempre bota Libertadores em primeiro lugar. Cole. Não, o meu... Ô, Marcão, você se enganou aí. O meu depende da temporada. Porque você vem com essa história que cada ano é um ano diferente. Para mim, não. Por isso que eu fiz a pergunta para ele. Não importa a situação, qual é a santa prioridade. Então, eu e Marcelo, a gente pensa que é brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Isso aí. Qual é a sua prioridade? Libertadores primeiro, disparado. Tá. André. Então, olha, eu já Qual falei. É a sua prioridade? Olha, eu vou na mesma corrente do Gonzaga. Isso é uma coisa muito relativa. Cada ano, cada elenco tem a sua como almejar. Então, nesse elenco atualmente, um elenco que foi bem fortificado, mais de 150 milhões em contratações, a prioridade por tudo que foi investido, é a Libertadores. Por quê? O Campeonato Brasileiro... Mas não é a do elenco, é a sua. Qual a sua? Sua Liberta, pessoal. Quero uma libertinha. Tá bom, beleza. Não, eu tenho uma Libertadores o Abdala tá falando aí, ó. O Abdala mandou aí que... Abdala, eu vou discordar humildemente. Eu também. Não faz sentido que a prioridade fique mudando a cada ano. Primeiro, eu também concordo. A minha explicação para isso. Campeonato Brasileiro realmente prova que você é o melhor time do Brasil, porque é ponto corrido. Ser campeão nacional deveria ser a prioridade número 1, como é na Europa. Né? Lugar civilizado, lugar que mostra como é que o futebol tem que ser levado a sério. Lá, o Campeonato Nacional vem em primeiro lugar. O Marcão, depois vem a Champions. Depende da temporada. O Marcos também ele brinca muito, né? Pô, a gente, por exemplo, estava tava um tempo sem ganhar a Copa do Brasil. Eu falei, olha,
Não que seja prioridade, mas o Flamengo precisa dar uma prioridade à Copa do Brasil. Não que isso traga um detrimento de uma outra competição, que eu não acredito nisso. Não que o Flamengo... Essa história do Flamengo, vamos abandonar uma competição para priorizar a outra. Não, isso eu não concordo. Não concordo. Mas, Matheus... É muito estranho o Flamengo, por exemplo, assim, se a gente pensar no Fluminense ano passado, ganhando Libertadores, ficando em 7º no Brasileirão, né? Alguma coisa tem aí. Mas a competição permite isso, vamos ser sinceros. A competição permite isso, e essa é a graça. Os 4 que têm a Libertadores como primeira prioridade, o que é que vocês fariam para tornar possível que o Flamengo ganhasse as 3 competições no ano só? Então, gabarito, eu já estaria usando o Carioca. Eu falei, em que eu sentido? falaria o que eu concordo com a teoria que nós já discutimos aqui. Eu teria um time de Copas e um time de Brasileirão. Agora, para mim, o time de Copas é o time que seria o time A e o time de Brasileirão o time B. Não desmerecendo o Brasileirão, longe disso, mas, a meu ver, é o seguinte: a relação que você tem de dinheiro e de prestígio, aí você vai discutir prestígio, ok, não vou entrar no mérito, mas a relação de dinheiro de Copa do Brasil com jogos jogados, Libertadores com jogos jogados, é muito mais dinheiro, até porque a Libertadores faz com que você dispute o Mundial, você tem uma projeção de marca, vale mais, os patrocinadores pagam mais premiação quando você ganha um campeonato como a Libertadores. E se a gente está discutindo aqui reinvestimento no clube, tem que trazer lateral direito isso, tem que trazer não sei quem, você precisa de dinheiro. E aí, o dinheiro vem com títulos que têm mais dinheiro para você, e não o prestígio. Esse que é o meu ponto, em relação a você ter um detrimento de brasileiro em relação a Libertadores. Eu só contesto o fato de você ter time de Copa e time de brasileiro. A proporção de jogos nunca vai ser similar. Ok? Então, esse é meu primeiro ponto. Segundo ponto, o Flamengo não é um time que está com o Pires na mão para priorizar o lado financeiro desta forma. Mas eu respeito a maneira de pensar. A minha pergunta para você, Leandro, é: você sabe que o Flamengo vai fazer todo ano, certo? Por exemplo, eu entendo que o Flamengo não deveria participar do estadual. Mas eu falo isso desde 1983, que o estadual deveria ser extinto. Você não consegue fazer isso, Marcos, porque a partir do momento que você não discute, você é sacaneado pela FERJ, você é sacaneado por não sei quem. Mas assim, eu estou dizendo o que eu faria se eu estivesse lá. Ok. Já que não vai, então aproveita o Carioca para você utilizar muito mais o outro time. Ok? E acho que para você, e eu não falei antes porque vou falar agora, na hora que você coloca um time que joga as Copas e um time que joga o Brasileiro, você não está deixando que cada lado participe daquela possível conquista. E da maneira como as pessoas pensam, como você mesmo externou, que o brasileiro bota o time alternativo, você está dizendo que vocês aqui dentro são segunda divisão. A minha maneira de fazer seria envolver todo mundo em todas as competições para que todos se sintam responsabilizados e participantes daquela possível conquista. Tanto que eu pego o calendário do Flamengo e saio dividindo quem joga qual jogo para terminar a temporada em que cada um faça 39 jogos. Eu também. 39 jogos em um ano é calendário europeu. Eu vou mais nessa visão do Marcos, porque se pensando em um clube como um grupo só, né, nós dividir, você vai desse aqui, exclusivamente desse, não. Os jogadores que podem muito bem atuar, olha, você vai hoje para esse jogo, porque é mata-mata, você vai nesse aqui, e vamos revezando aí, é tudo um time só. O meu ponto é que o Flamengo repete a mesma estratégia ano após ano. E a gente já sabe, por uma série histórica e estatística, que não se consegue ganhar os 3 no mesmo ano com uma frequência que poderia ganhar. Então, alguém poderia apresentar uma estratégia diferente. É assim que funciona. Nem JJ conseguiu. Nem JJ. Nem ele conseguiu. Né? Nem Jesus, você vê. Então, por isso que eu queria saber do Leandro o que ele faria diferente
na maneira de imaginar a temporada do Flamengo. Aí você falou do estadual, mas eu não entendi o que você faria no estadual. Então, eu usaria de laboratório, né? E o que eu vejo de futebol, por exemplo, o próprio JJ, que a gente mencionou aqui, o que ele fazia? Ele tinha a ideia dele, tinha aquela equipe, e fazia um nivelamento fisiológico. Não, nesse jogo aqui eu vou tirar 2, vou colocar outros 2, vou repor. No próximo jogo eu tiro mais 2. Então, eu acho que esse controle, até para o que você falou, de cada jogador vai ter 39 jogos dentro de uma média. Mas você concorda que na hora em que você não ganha o jogo e você fez essas pequenas mudanças, nego não aceita, certo? Brasil. E aí, qual é a justificativa que você vai dar, que o jogador vai dar, que o técnico vai dar? Não, é porque o time não tem tanto entrosamento, a gente não joga sempre juntos, né? Então, aí, como é que você resolve essa história não dando essa possibilidade dessa desculpinha esfarrapada? Então, bota os caras para jogar. Sim. Né? Sim. Então, assim, joga a zaga inteira, junta. Acabou. Não tem essa, a gente não joga junto. Você quer ver uma coisa? Um reserva no Flamengo, você acha que ele termina a temporada tão cansado quanto o time titular? Não, né? Agora, por que os jogadores de reserva do Flamengo não fazem mais jogos treinos contra times profissionais durante a semana? Essa é uma pergunta que eu faria para a Denô. Não, mas isso a gente não sabe, porque eles fazem. Não acontece. Normalmente a gente fica sabendo. Se fizesse, nós saberíamos. Não, mas faz, Marcos. Acontece. Eu já fui lá no Ninho e vi já. Ok. O Abdala tá falando aí, ó. É, por exemplo, pegar o Nova Iguaçu, depois que acaba o estadual? Pegar o eu já vi contra o Audax. Ok. Mas você afirmaria que isso é rotineiro e constante? Sim, isso é verdade. Então, eu desconheço. O Abdala está comentando aí sobre exatamente um problema de futebol brasileiro, e isso para mim não, né? Para todo o futebol brasileiro impacta muito o desempenho no Brasileirão, o desempenho no Libertadores, tudo, né? Atrapalha tudo. O Brasil é assim maravilhoso ali. Também. A Champions League corre junto com os campeonatos nacionais. Mas aí vamos lá. Mas não da forma maravilhosa que a gente faz aqui. A gente está encerrando. Quantas vezes a gente já jogou estadual revezando com Libertadores, início de Libertadores? Aí tá. A gente, mas não é melhor revezar com estadual? Mas a gente não reveza no começo do estadual. A gente reveza no finais. Tá, mas é melhor você revezar com o estadual do que com o brasileiro, não é? Não, sim, mas o problema é que a gente em nenhum momento vai abandonar. Final. Assim, na boa, o nível da competição do estadual, cara, é aqui embaixo. Marcão, mas aí que tá um detalhe, Marcão. O estadual derruba técnico. Mas um exemplo. Elenco. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Qual a seriedade que ele exige, Matheus? Vou dar um exemplo para vocês. Exatamente por isso. Assim, logicamente que a Libertadores, a Champions vai né, entrelaçar com o brasileiro, o Campeonato Nacional, lógico, porque o ano inteiro não tem como não fazer isso. Mas a gente acabou de falar, a gente tem aí no começo do ano, terceiro mês, semanas de folga, para chegar lá no final, tá jogando jogo a cada 2 dias, jogo a cada 3 dias. E repare, os times pediram para jogando na Bolívia, na altitude, jogando no fim do mundo. Os times pediram para parar o Campeonato Brasileiro, certo? Teve isso ainda. 9 jogos dá o quê? Dá 1 mês, né? Só essas semanas mortas que a gente teve durante o estadual resolvia essa questão. Pois é. Então, era só ter dito para as federações, o estadual vai ter que terminar no final de março. Acabou. Mas aqui um exemplo para a gente contextualizar. Um exemplo para a gente contextualizar. Ano passado, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo da final para a Água Santa. A internet veio abaixo. O que o Abel fez? Meteu reserva contra o Bolívar. E começou a Libertadores perdendo. Foi. E a internet veio abaixo. Mas, veja só, nem o Abel Ferreira conseguiu resistir a um absurdo daquele. Né? Exato. Pois é. Nem o Palmeiras conseguiu resistir a isso, porque a gente não leva futebol a sério no Brasil, cara. Que o Flamengo está situado no Brasil, infelizmente está. Mas você
pode muito bem ser diferente do que se faz no Brasil. E que se dane os outros. Você faz o que você acha que é o certo para o seu clube. O Atlético Paranaense não disputa há vários anos o estadual dele com os sub-23 dele? Só que a diferença é que aqui no Carioca, no regulamento, a partir da terceira rodada, os times são obrigados a usar a equipe titular. O Flamengo assina isso. Leandro, o Flamengo é idiota. Mas vamos lá. Se você escala o time que a gente estava escalando aqui, vamos supor, Matheus Cunha, Wesley, isso a televisão não vai poder dizer que você está descumprindo o regulamento. Porque você não está botando esse detalhe, né? Porque essa regra não vale para isso, não. Essa regra vem da televisão, vem dos direitos de televisão, que é a mesma televisão que depois vão ficar reclamando. Sim. Porque o CBF... E vamos lá, a premiação do estadual do ano passado era de 4 milhões e não foi paga porque não teve dinheiro para pagar. Então você veja que esse contrato de televisão que o Flamengo assina nem é tão vantajoso financeiramente para a gente cumprir. Não foi, tanto que Agora, rapidinho. Que há pouco tempo atrás o Flamengo brigou com a Globo por conta disso. Sim, né? Mas não, o Flamengo assinou com a Globo de novo agora. Rapidamente, o Gonzaga, só para reaver a fala do Marques aí, por exemplo, brasileiro, por exemplo, eu entendo, eu consigo entender a visão que o Marcos exige de disputar tudo. Mas, por exemplo, isso também tem perfil da diretoria, o que o elenco pode proporcionar. Por exemplo, já teve jogos da Champions, tanto do Manchester City, Liverpool, Tottenham, Real e outros times da primeira prateleira, que tiveram jogadores consagrados fora de grandes finais, de pós, que no caso já é pós-fase de grupo, para a parte de sistema de eliminatórias, que é oitavas, quartas, semifinal, tem alguns jogadores peças-chave. E não teve esse reboliço nos jornais por parte da imprensa local, que na ausência dessas celebridades, digamos, fosse impactar. Agora, aqui tem essa preocupação também da culpa, de se carregar a responsabilidade, aonde o Jorge Jesus é condenado e ele sabia, ele não tinha muito o que fazer. Só que, ao mesmo tempo, o Liverpool fez aquela arapuca ali que cansou os dois pianos, cansou o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. E mal sabia ele, mas também ele não previa que esse jogo poderia ir para prorrogação. E precisaríamos daqueles dois. Ele tinha que prever, ele não era Tinha. Não, claro, já estava na altura daquele campeonato. Ele sabia que ele tinha que ganhar os 90 minutos. E naquele dia a gente não jogou bem, para ganhar o jogo. E o Tite, ele tem essa carta na manga, por sinal. Agora, eu não vejo, assim, vocês lembram algum trabalho? Como é que foi? Me ajudem a recordar. Como é que foi o trabalho do Tite em 2012? Quem foi campeão em 2012 do Brasileiro? Deixa eu ver quem foi. Foi o Corinthians? O Fluminense. É a menor ideia. Aí, foi o Fluminense. Então, o Tite não me vem em mente ser o técnico de três frentes. O que é o técnico de três frentes? Mas ele nunca teve elenco para isso também, Thiago. O André. Nunca teve esse elenco. Você acha que isso passa pela cabeça do Adenor? Não passa isso pela cabeça do Adenor. Não sei porque a gente nunca teve o teste. O teste vai ser esse ano. Cara, entende? E outra coisa, o teste ele vai ser de acordo. Você precisa aplicar. Não, mas assim, a gente só pode cobrar dele a partir do momento em que ele tem essa condição. A gente pode dizer dos outros elencos não tinha, então. Tá ligado? Por exemplo, se o Flamengo tem. Nunca houve essa cobrança para ele, imagino eu. Vamos supor, se o Flamengo, digamos, faz uma bolinha mágica ali, o Flamengo ainda tem no elenco Alan Patrick e Gustavo Scarpa. Vamos supor que o Flamengo tivesse Alan Patrick e Gustavo Scarpa. Aí iam se criar até um time B para poder articular. Só que aí esse cenário não é ainda o cenário que a gente tem.
E a gente ainda é um cenário... O cenário que o Flamengo tá, que o elenco tá, a nível técnico, eu acho que tá dando um pouco... Tá, assim, tirando as laterais, tá um pouco até melhor de 2019. Mas tem um nível muito arriscado. Deus me livre e guarde, Deus o tenha. Qualquer lesão de grande gravidade é saco pra gente, irmão. Então também a gente está jogando assim, num risco que... Olha, irmão, eu posso te dar uma Ferrari, mas você tá sem seguro. Como assim? E o Adenor não está economizando o time, certo? Não. Se eu for pegar a distribuição de minutos desse ano, a coisa vai estar completamente desproporcional. Assim, é óbvio que o Flamengo também tem uma estrutura a nível de toda uma recuperação médica plausível, de tentar entregar o jogador em melhores condições, mais viáveis. Isso não impede do Flamengo não correr, do Flamengo não se esforçar. Não, sim, mas olha, com todo respeito, Marcos, recuar não é fugir. Quem recua é marcar e você fazer uma cautela. Eu prefiro ficar, porque depois que é final única, amigo, esse negócio de decidir em casa, pra mim, é da mesma merda. Final única... Irmão, se a gente... É menos pior, óbvio, de acordo com as circunstâncias. Aí já vai o Marcos distorcer essa minha fala. É menos pior o Flamengo se classificar tanto em primeiro quanto em segundo do que se matar de maneira estabanada para ficar em primeiro lugar e correr risco até de, por exemplo, lesionar um jogador, desgastar o elenco. Então, algumas decisões, ainda mais esse elenco frágil, porque a próxima... Fala aí, como Macaulay Culkin. Eu tenho uma opinião parecida com a sua. O Leandro ia falar também, ele pediu a palavra. Desculpa, pode ir. Não, mas era só, tipo, é que ele falou da Libertadores. Inclusive, eu já tenho passagem pra final, tá? Eu comprei em janeiro, mas, tipo, foi aleatório. Eu comprei uma viagem pra Argentina. Não, você tava emocionado porque o Flamengo ganhou a Copa Mickey. Depois que o Flamengo ganhou a Guanabara, ele falou assim, essa Libertadores é nossa, rumo a Tóquio. Não é mais legal quando era Tóquio. O meu ponto é o seguinte, eu sou bem pragmático com relação a Libertadores na primeira fase. E eu adoto o discurso dos argentinos, que eu acho perfeito. É assim, primeira fase é para você passar, depois começa a brincadeira, galera. E aí, Alcântara. É isso. Eu tô pouco me fudendo se passa... Desculpe o palavrão. Me ferrando se passa na primeira, na segunda posição. A gente precisa passar. Passou, tá tudo certo. Boca e River já fizeram isso mais ou menos umas 459 vezes. O Independente também. Os times iam assim, ó. É a cultura, né? Os passava e aí pronto. Aí começava outra coisa. É outra história. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Deixa eu perguntar uma coisa pra gente finalizar o programa. Qual o Flamengo tem condições, com o que o Flamengo tem apresentado até aqui, pra gente matar, tá, o programa, com o que o Flamengo tem apresentado até aqui, o Flamengo tem condições de ganhar as 3 competições importantes que a gente tem para ganhar, desconsiderando o Carioca? Vamos dizer assim, vamos lá. Sim. Né? Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Tem. Como que o Flamengo tem apresentado? Pro Raul, sim. Pro Leandro? Eu acho que duas competições. Porque eu estou botando duas na condição na hora de se convergir os trilhos. Porque o que acontece? Vai chegar uma circunstância que não tem como. Por exemplo, o Flamengo está 5 pontos, faltando 5 rodadas, e ao mesmo tempo está na semifinal, e ao mesmo tempo está... Então, assim... E outra coisa, não tem como você ser campeão, assim, literalmente, da Libertadores, sem ser campeão da Copa do Brasil, a nível de... Porque o campeão da Copa do Brasil, ele costuma ser antes. E o campeão da Libertadores é lá para novembro. Então, as coisas elas vão tudo mudando. Por exemplo, quando o Atlético Mineiro perdeu para o Palmeiras, logo nas oitavas, aí existe uma coisa que o Marcos pode ressaltar, o foco. Por quê? Todos que estavam lá em cima, acima dos 10 primeiros, estavam ainda nas suas disputas,
tanto Copa do Brasil quanto Sul-Americana e quanto Libertadores, e o Atlético só tinha o viés do brasileiro. Então foi mais flexível, até por um contexto assim físico, você ter mais tempo. Já o Jorge Jesus teve uma coisa... Vasco foi eliminado em abril do Carioca e da Copa do Brasil. Passou o resto da temporada inteira só jogando calendário europeu. Não adiantou coisa nenhuma. O Corinthians também, se não me engano, o Corinthians também. Então, esse discurso, André, só pode ser aplicado porque o Atlético deu aquele rush no final, poderia ter batido o campeão, quando perde para o Coritiba, no estádio dele, ali matou o Atlético. Então, mas aí, vamos lá, André, para você, o Flamengo tem condição ele já falou de ganhar duas. Raul, duas, acho né? que as 3. Leandro. Leandro. Eu acho que 2. Antes, quando a Libertadores ia até o meio do ano, tipo, até julho, talvez, acho que deve ser 3, mas não consigo imaginar as 3, eu imagino mais 2 também. Marcelinho. Cole. Possível. Impossível. Para mim, ou é brasileiro e Libertadores, e a Copa do Brasil deixaria de lado, botaria o time B e pronto, deixa para lá. Sacou? Eu acho que se você quer ser respeitado num continente, você tem que ser campeão nacional e você tem que ganhar a Libertadores, que é a nossa Champions. Beleza? O Copa do Brasil é Copa. Se você ganhar, tá no lucro, é que nem o Liverpool. O Liverpool encara dessa maneira. Eu acho que a melhor maneira de você encarar uma competição dessa é... O Bayern de Munique tem uma visão que é bem parecida com a minha e do Marcos, é o seguinte: o que interessa é você ter a dinastia dentro do seu país, porque isso gera o quê? Contratos melhores, mais torcedores, gera mais renda, gera uma opção de coisa que vem com o fato de você ser campeão nacional. Libertadores paga mais do que o Brasileirão. Não, a nível não. Assim, o Raul. As duas. Não, agora esse ano vai pagar uma fortuna, meu irmão. E outra coisa, gente, não sei se... Libertadores. Gente, a nível, uma coisa que vocês não estão, agora tu veio aqui na minha mente para já dar esse escape, que é o seguinte: o Brasil teve um brasileiro em 2017 que abriu até 9 vagas. Então, a gente tem que considerar também uma coisa. Se o Flamengo for guloso, você só garante a próxima Libertadores. Quais são as hipóteses? Vamos raciocinar. Pela Copa do Brasil, só sendo campeão, não tem essa de vice colocado. Pela Libertadores, vamos supor, você está lá no rebaixamento, mas conseguiu estar na Libertadores, só consegue ir para outra Libertadores só sendo campeão também na Libertadores. O Campeonato Brasileiro, ele te dá a sobrevida de você ainda poder disputar uma futura Libertadores 2025, ficando até em 6º ou 7º colocado. Sim. Então, estratégia... Você acha aceitável e possível que o Flamengo se classifique para uma pré-Libertadores? Isso, para mim, é do terreno do inadmissível. Não, isso, assim, esse cenário só se caberia ao Flamengo mediante circunstâncias extremas, de tipo, olha, estamos numa final, porque é muito difícil. A maioria das vezes, a linha como é que se fala? Depois da fase de grupo, o mata-mata da Libertadores costuma ser os mesmos times que estão costumadamente tá bem no brasileiro, nas posições acima. Então, eu acho que... Eu não acredito que o Flamengo ficasse em 6º. Eu acho que o Flamengo é burrice. Assim, o Flamengo ano passado foi muito displicente, teve muitas chances de ouro para ser. Só ano passado, André? Não só ano passado, vamos botar o passado mais bem recente. Então, eu acho que assim, o Flamengo, o comportamento na Libertadores vai ser crucial. Agora, passou o mata-mata, vai ser uma vida após a outra. Agora, foi eliminado. Ô, Marcos, uma pergunta. A maneira de como é eliminado, isso para você é confortável? Aquela famosa... Eu acho que há maneiras e maneiras de você ser eliminado. Por exemplo, você pode ser eliminado numa semifinal de Champions com um gol de mão. E o juiz não deu.
Todo o estádio viu, mas o juiz não deu e você foi eliminado. Uhum. Eu passei por isso. Então, assim, Contra quem? há situações, o juiz pode meter a mão. Não tem Contra conversa. quem, Marquinhos? Contra quem? Foi contra Foi quem? Marseille e Benfica. A mão do Vata. Eu quase morri naquele dia. E agora, e outra coisa, por ser na Argentina, essa final, vai ser na Argentina, né? Ou Montevideo? Sim. Vai ser no estádio do River. Do Já tá- River. Não lembro de estar definido o estádio, não, Marcão. É no Já, estádio do River. Já tá Já definido. foi, eu lembrei, é monumental. É. Você Agora, vai querer só uma dizer que dúvida. O Boca Conmebol Júnior não vai passou, forçar não? pra ter Eu tô um na argentino dúvida. na final? O Boca Júnior ficou fora da Libertadores? Boca Juniors não disputa a Libertadores esse Não, ano. mas eu estou dizendo. Então, eu entendi que eu o André acho estava querendo que- deixar implícito que a Conmebol vai forçar a mão para ter um argentino na final. Ou até 2. Aí não. Não por falta de vontade, mas por. Eu acho de Eu não respondi competência essa pergunta, mesmo. Matheus. Eu esperei todo mundo se manifestar. Pode responder para a gente encerrar aí o Eu- programa. Vai eu ter penso argentino diferente, na final. né? Eu penso Matheus diferente. Rossi Essa vai ter um história- argentino na final. Essa história de que você tem que abrir mão de uma competição porque tem a outra. Se eu estou X pontos atrás no brasileiro, eu abro mão do brasileiro porque eu vou disputar uma final ali. Eu não consigo raciocinar dessa forma. E continuo dizendo, a gente vê todo ano o Flamengo utilizando-se da mesma estratégia. E como diria Einstein, o conceito da insanidade é você repetir as mesmas práticas e esperar resultados diferentes. A pergunta foi: jogando o que estamos jogando, quantos títulos nós podemos ganhar? Isso. Eu não consigo dizer 3, porque eu não acho que a gente esteja jogando bem. Não consigo dizer 2, porque eu não acho que a gente esteja jogando bem. E não consigo dizer 1, porque eu não acho que a gente esteja jogando bem. Agora, que com o Adenor, o Flamengo tem condições de postular e ganhar, não vou discutir. O Flamengo tem o melhor orçamento do continente. O Flamengo tem mais jogadores do que a maioria. Em Copas, tudo é possível acontecer, não obstante, o gênio da raça foi campeão de Libertadores e da Copa do Brasil sem jogar porcaria nenhuma nas duas finais. Então, agora, pela bola que a gente está jogando hoje, eu não consigo dizer, não, tenho certeza que a gente vai ganhar. Não, porque ainda acho que falta muito para esse time. Muito. Não, mas a pergunta não era essa, era sobre prioridade, né? Não, ele perguntou. Não. A maneira como está jogando hoje, o que você projeta de quantos títulos pode ganhar? Ah, tá. Esta Desculpa, então eu entendi errado. Eu concordo com o Marcos. Eu não vejo um futebol bom para ganhar nenhum dos dois. Eu achei estranho, Marcelo, quando você respondeu 2. Não, eu errei mesmo. Eu me perdi. É assim, eu não vejo futebol para isso. Não tem futebol. Gente, eu vou falar uma frase que eu tuitei, que é o seguinte. O problema do pragmatismo é que a única solução para ele é o resultado. Então, enquanto estiver ganhando, vencendo ou empatando e passando de fase, está tudo bem. Agora, uma hora vai ser preciso jogar bom futebol. Quando é que vai começar a jogar bola? E vamos pensar, Marcelo, você levantou a bola. Sabe? Você vai enfrentar um adversário que é um rival, decidindo sua classificação para a final do campeonato. O técnico de lá entra com uma novidade, que é um ponto esquerda na lateral direita. Sim. E o que é que o estrategista fez para responder a este fato novo? Então, Marcos, mas aí que está o ponto. Ele não é estrategista. Mas aí que ele não é. O Apolinho falou isso. Ponto aonde eu queria chegar. O Apolinho falou isso semana retrasada, cara. Ele não é estrategista. Ele é um gestor de grupo. E ele é incapaz de desfazer qualquer nó tático que ele receba. Eu discordei porque eu acho que dizer que ele não é estrategista é você dizer que ele não sabe montar uma estratégia. Entendeu? Então, eu estou sendo muito preto no branco. Eu acho que ele, sim, o problema é que ele é, assim, monoestratégia. Sim.
É isso, ele não tem variação. Ele tem aquele caminho dele, ele traça a reta dele e vai. Agora, um técnico, para ser o melhor técnico do Brasil, o adversário vem com ponta esquerda de lateral direito. Eu vou pensar, ok, isso aqui é uma faca de 2 legumes, como se diz. Ou ele vai ganhar de mim porque eu não consegui impedir esta novidade, ou eu vou massacrá-lo porque eu vou me aproveitar daquela fraqueza. E é óbvio que na partida, um ponta esquerda jogando de lateral direito era uma fraqueza. No segundo tempo, a gente joga contra não zagueiros. Ele não inverteu os pontas nenhuma vez. Se não tá dando certo com a besta atômica do Luiz Araújo lá, inverte, bota o Cebolinha lá, que também não estava rendendo porcaria nenhuma, mas bota. Mas só que o medo dele era tão grande que o Cebolinha estava correndo atrás de quem estava lá. Vamos pensar o seguinte, nós estamos num joguinho de Libertadores e é aquele dia que o time não está jogando bem. Sim. Porque a sua receita de bolo, o bolo solou. O bolo não cresceu. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai trocar o Luiz Araújo por Bruno Henrique. É isso que ele vai fazer. Você pode ser eliminado num dia porque o seu técnico, que é o melhor técnico do Brasil, Vitor Hugo, na voz de muitos, não é capaz de inventar alguma coisa, de olhar o jogo, eu vou me aproveitar ali. Mas ele diz, né? São muitos jogos dentro do jogo. Mini-jogos. Então, agora, a questão é, o meu padrão de comparação é o Klopp. É o Guardiola. O Adenor mas aí não tem equilíbrio. Frequentar essa Se controlem para que essa discussão a gente possa fazer quando a gente estiver no programa da Libertadores, que a gente faz uma outra análise, porque agora a gente vai encerrar nosso programa já por quase 2 horas de programa. Bancada, muito obrigado a todo mundo que participou. E funcionou, a nossa audiência. Funcionou. A gente não falou um por cima do outro, cada um pôde falar. Então, apareçam mais vezes. Eu e Matheus estamos sempre aqui. Aparecerei. Eu não tenho nenhuma falta na minha carteira de trabalho, até hoje aqui no Flamengo Cash. Leandro, queremos agradecer pela presença aí pela primeira vez, sempre, né? Leandro. Volte sempre aí. Nos represente lá, se você Poli, puder. mais uma vez, obrigado. Raul, mais uma vez, obrigado. André, obrigado. Tiagão, que também já saiu. Lucas. Cássio, a doutora Wildes, Fernanda Lucas também Abdala. apareceu por aí. O Wildes, o Cássio. Obrigado a todo mundo. Se inscreva no canal que ainda não for. E semana que vem estaremos aqui com mais programa desse mesmo horário, nesse mesmo local. Saudações rubro-negra a todos. Se a semana não temos sem o mesmo calor. Futebol. Já chega, né? Tirar o calor dessa equação, chega, né? Eu agradeço, porque eu não sou calango para viver nessa temperatura. Verdade. Um abraço. Abraço a todos. Pessoal.